No Saber Direito desta semana, o professor Diego Nunes traz o direito do consumidor. Durante o curso, ele aborda a natureza jurídica do direito à privacidade, as relações de consumo pela internet, o tratamento dos dados gerados na relação de consumo, o direito à privacidade do trabalhador e o direito não absoluto à privacidade. Olá, tudo bem? Mais uma vez começamos com a nossa aula e ao longo de 5 encontros. Esse é o nosso quarto e penúltimo encontro e eu agradeço você que nos acompanha aí da sua casa, do seu trabalho e muito nos prestigia com a sua audiência. Meu nome é Diego Nunes, eu sou advogado, sou professor, escrevo artigos jurídicos em blogs e sites. E hoje eu gostaria de trazer para você um conteúdo que ao longo dos nossos encontros vai falar também sobre os direitos dos trabalhadores da área de consumo, dos trabalhadores que estão envolvidos nessa relação de consumo. E esses trabalhadores, eles também precisam ser defendidos, precisam dos seus direitos serem assegurados. E antes de entrar na matéria do dia de hoje, da nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um breve resumo do que a gente já veio aprendendo ao longo dos nossos encontros até a aula de hoje, ok? A gente viu na aula 1 que nós tratamos sobre a natureza jurídica do direito à intimidade. E essa natureza jurídica basicamente engloba saber onde está previsto no nosso ordenamento jurídico todos os artigos, os dispositivos e todos os regramentos que concedem direito à intimidade do indivíduo. E, mais particularmente, nós elencamos vários dispositivos, passando pela Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e também a Lei Geral de Proteção de Dados. Na segunda aula, a gente verificou a respeito da relação desse direito à privacidade do indivíduo aplicado às relações de consumo, ao consumidor propriamente dizendo. Então, a gente já abordou com mais detalhes, dentro do Código Consumerista, os direitos inerentes à privacidade do consumidor nessa relação de consumo. E verificamos a partir da aula 2, fazendo um link também, já para a aula 3, a respeito da responsabilização pelo mau uso dos dados obtidos nessa relação de consumo, que foi o tema da aula 3, que foi a aula passada. E na aula 3 a gente verificou exatamente a responsabilização, tanto de usuários de internet, porque a gente abordou muito o consumo eletrônico, o consumo pela internet, e a gente fez essa ligação da responsabilização tanto dos usuários, né, de internet, quanto dos provedores, quanto, inclusive, daqueles que hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, são responsáveis em captar os dados dos consumidores e os que são responsáveis em tratar, né, em manipular esses dados através dessa relação de consumo. Na aula de hoje, como a gente visa equilibrar também, nós não vamos falar diretamente sobre o direito somente pelo ponto de vista do ângulo do consumidor. Agora a gente vai inverter um pouco e vai tratar também sobre o direito à intimidade desses trabalhadores da relação de consumo, e aí a gente vai fazer um link do direito da relação de consumo com o direito trabalhista, porque esses trabalhadores, que no caso, na aula anterior a gente conceituou, e você que nos acompanha vai entender agora o que eu estou dizendo, que são os operadores e os responsáveis por manipular, e os controladores, os operadores e os controladores, que são os agentes de tratamento desses dados. E eles também, para desempenhar suas funções, porque eles são, a responsabilização deles também é muito grande, eles também precisam de defesa quanto ao seu direito de intimidade. E isso envolve também o direito de intimidade nessa execução desse trabalho, na área do consumidor, na área da relação de consumo, porque eles desempenham esse papel, e também abarca um pouco da esfera do direito trabalhista. Vamos, a partir daí,
então, conhecer um pouco desse direito à intimidade desse trabalhador. Gostaria de te chamar, a princípio, para a gente verificar na lei também, a partir da previsão onde existe o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem desse tipo de trabalhador, que em caso de ser acusado de alguma violação da privacidade do consumidor, ele também vai se valer sobre o direito de privacidade dele nessa relação. Então, o artigo que faz a primeira menção sobre essa regulamentação é o artigo 21, e, aliás, o artigo 1º da própria Constituição Federal, inciso 4º, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, ou seja, fala vários fundamentos para iniciar os direitos inerentes da sociedade civil brasileira. E aí, no seu inciso 4º, ele fala os valores sociais do trabalho e da iniciativa. Então, basicamente, a primeira proteção vem aqui. Já o segundo dispositivo da Constituição Federal, que visa também alcançar essa inspeção, né? Visa dar também, conceder direitos de intimidade também ao trabalhador consumerista da área do consumo, é o artigo 21, inciso 24, que eu leio agora também. Compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Então, a gente está vendo aqui que, basicamente, o Estado brasileiro ele é responsável em equilibrar, não só tentando proteger o lado do consumidor, né, propriamente dizendo, mas também do trabalhador da área de consumo, que vai ser o foco da responsabilização caso venha a acontecer qualquer violação dessa privacidade do consumidor nessa relação de consumo. E para a gente entender um pouquinho da privacidade pelo ângulo do trabalhador, a gente precisa entender o que seria, basicamente, o ambiente de trabalho. E basicamente, o conceito de ambiente de trabalho, ele não se estende, aliás, ele não se limita somente ao ambiente físico, ao estabelecimento da empresa, ao serviço presencial. Pelo contrário, ultimamente a gente tem visto aí por conta da pandemia que o modelo de trabalho de forma remota, ele tem tido bastante impacto na sociedade e bastante impacto nessas relações, hoje, inclusive de consumo. Existem muitos trabalhadores trabalhando de forma remota. E aí eu gostaria de chamar a atenção que a maioria desse profissional que lida com tratamento de banco de dados, atualmente as empresas optam exatamente por oferecer esse tipo de trabalho, que é um trabalho realizado de maneira distante do estabelecimento, da empresa, de forma diferente da forma presencial. E o que significa basicamente o trabalho remoto? Nós temos como dois conceitos principais da área do trabalho remoto, da relação de trabalho remoto, o trabalho que é considerado o home office e o denominado também de teletrabalho. Para a gente aqui, a distinção, o conceito formal desses dois termos, dessas duas expressões é indiferente. Mas é bom, por curiosidade, também para aprendizado e conhecimento, a gente saber o que de fato significa cada termo. O home office, propriamente dizendo, ele é um termo que vem da expressão em inglês, que significa trabalho em casa, trabalho no lar. E ele é um pouco delimitado. Realmente, quando a pessoa indica que está de home officer, né, um termo muito usual, subentende-se que ela está trabalhando de casa, que ela realmente só pode também trabalhar e desenvolver as suas atividades, a sua atividade laboral, da sua residência. Já o teletrabalho ele tem um conceito
um pouquinho mais amplo. Como assim mais amplo? Ele tem um conceito que não se limita só ao lar, só à residência do trabalhador. Então, no caso, quando a pessoa diz que está de teletrabalho, significa basicamente que ela está trabalhando de um cybercafé, pode trabalhar de um cybercafé, pode trabalhar de casa, pode trabalhar de um hotel se ela também trabalha viajando, enfim, todo aquele local que ela puder exercer a sua atividade, normalmente, né, com o uso da internet, ela vai desempenhar a sua função e vai poder entregar a demanda para o seu empregador, seja de onde ela estiver. Então, basicamente, esse tipo de trabalhador, o operador e o controlador, eles têm muito essa possibilidade desse trabalho, porque exatamente por mexer com tecnologia, com questão de banco de dados, a condição do trabalho remoto para eles é algo totalmente usual pelas grandes empresas. E aí, igualmente no Código de Defesa do Consumidor, todo indivíduo, e todo consumidor é um indivíduo, todo trabalhador é um indivíduo, ele tem direito à privacidade, tem direito à intimidade, tem direito à imagem, à preservação da sua imagem, à preservação da sua honra. E não é diferente para o trabalhador que desenvolve também essa busca por bancos de dados na relação de consumo e desenvolve a busca pela relação, não só pela relação de consumo, mas também pelas relações também da área do ambiente de trabalho dele. E aí, dentro da própria CLT, existe a previsão no artigo 223C, o qual eu peço licença aqui e te convido aí de casa para consultar o seu material junto comigo, se você tiver com a sua Vadmec, se você tiver com o seu código, e eu te convido para poder pesquisar junto comigo e ler comigo o que diz a redação do artigo 223C. Diz o seguinte: consolidação, a honra, tem a seguinte redação: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Então, basicamente, o que diz aqui nesse dispositivo? Que, assim como o consumidor, o trabalhador, ele também é um indivíduo e a ele faz jus à proteção da intimidade. Basicamente, é isso. Então, ele vai poder também se valer desse direito como uma espécie de sua defesa, caso ele venha a ser acionado judicialmente para responder por alguma violação. Então, basicamente, quem desempenha o trabalho com a utilização da internet, seja de forma remota ou até de forma presencial, existem alguns regramentos que fazem com que a regulamentação dessa forma de trabalho respeite e tenha limitações quanto à privacidade do indivíduo. Então, por exemplo, esse é um tipo de trabalho que a gente vai ter que fazer algumas ponderações, algumas análises. Sempre lembrando que a gente aqui não tenta esgotar nenhuma hipótese. Aqui são simplesmente, a gente conversa para poder entender o caminho mais adequado para poder ter a visão da defesa do direito à privacidade. Então, basicamente, quem desempenha esse tipo de trabalho, ele desempenha utilizando-se de ferramentas inerentes ao uso dessa atividade, como e-mails, até aplicativos de conversação, que hoje é muito usual, aí todo mundo sabe, o WhatsApp. Ele tem o uso das próprias redes sociais. Então, vai depender muito da forma que vai ser regulamentado
e da forma como vai ser conduzido isso com o seu empregador. Então, basicamente, até onde vai a privacidade desse trabalhador? Fica aqui a grande questão. Quando o trabalhador utiliza, basicamente, do seu e-mail, ele pode ser monitorado pelo empregador, pelo seu patrão? E aí, a resposta para essa questão é: depende. Por que depende? Eu aposto que você, estudante que nos acompanha, já ouviu muito esse tipo de resposta nas suas aulas. E por que depende? Porque vai ter que ser avaliado se esse trabalhador está utilizando o seu e-mail pessoal ou seu e-mail corporativo. Como assim, professor? O seu e-mail pessoal ou o seu e-mail corporativo? Porque se ele estiver se utilizando para desempenhar suas atividades um e-mail corporativo, o que é um e-mail corporativo? É o e-mail que é criado e concedido a ele pelo empregador. Então, ele cria uma ferramenta de trabalho para o seu colaborador para que ele exerça diretamente a sua função. E aí, se ele estiver se utilizando de um e-mail corporativo, esse e-mail, segundo os entendimentos jurisprudenciais, e isso aí a gente não encontra com muitos detalhes na lei, ele vai poder ser monitorado, sim, pelo seu empregador, pelo seu patrão. Até mesmo, segundo consta dos entendimentos, isso visa, inclusive, garantir a segurança da própria imagem da empresa, porque nos e-mails corporativos sempre leva o nome da empresa. Então, a empresa tem, sim, o patrão, o empregador, tem, sim, em via de regra, tá? Claro que, para uma análise mais aprofundada, deve ser olhado cada caso concreto, e aí, em via de regra, ele tem, sim, o direito de monitorar e de analisar esse e-mail, essa ferramenta de trabalho, quando fornecida pelo próprio empregador, pelo próprio patrão, tá? E aí, mais para frente, daqui a pouco, eu trouxe para apresentar para vocês também, para a gente realizar uma troca, e eu vou ler alguns trechos de alguns dos entendimentos recentes que tem tido em vários tribunais pátrios, né, a respeito desse tema, a respeito dessa questão da privacidade do trabalhador nessa condição de trabalho remoto. Então, basicamente, o primeiro ponto que a gente fala aqui, que diz respeito à privacidade do trabalhador, seja ele principalmente esse trabalhador da área consumerista e desse trabalhador que desempenha suas atividades de forma remota, é que ele pode ser monitorado durante o uso das ferramentas que são disponibilizadas pelo empregador. Um outro exemplo, além do e-mail corporativo, antes de passar para o outro exemplo, uma pausa aqui que eu acabei de recordar, e o uso do e-mail pessoal, né? Ficou em aberto a gente falar um pouco sobre o uso do e-mail pessoal. A questão do uso do e-mail pessoal, ela encontra bastante divergência. Como assim divergência? Existem uma cadeia, uma corrente de doutrinadores e juristas que entende que o e-mail do trabalhador, principalmente o e-mail pessoal, ele tem o caráter e ele se equipara à correspondência. E aí entraria nessa corrente a questão da inviolabilidade, né, do monitoramento do conteúdo desses e-mails, dessas mensagens trocadas, no caso. E aí, isso, lembrando que existe uma divergência muito grande, isso é uma corrente, é uma camada de doutrinadores e juristas que defende isso. Outra camada não defende essa corrente. Mas esses defensores dessa corrente, eles se apegam à questão de que o e-mail,
ele faz parte, está junto da redação do artigo que explica a inviolabilidade da correspondência. E isso lá na primeira aula, salvo engano, quando a gente introduziu o direito, o nosso tema, né, para poder fazer o link até a aula de hoje, a gente explicou que existe um dispositivo, também um inciso dentro do artigo 5º, que fala, que explica essa questão da inviolabilidade da correspondência. E eu trago ele novamente para a gente relembrar, mais uma vez, pedindo a você que consulte o seu material e pegue e acompanhe a nossa leitura. O artigo que diz sobre a inviolabilidade e o sigilo da correspondência é o artigo 5º, inciso 12, que eu vou ler aqui um trecho, aqui a parte que diz sobre isso. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, vejam bem, pausa, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, olha que interessante a leitura desse dispositivo que fala sobre a inviolabilidade da correspondência, que, aqui no caso, a gente está fazendo uma correlação com o uso do e-mail. E aí, na esfera do e-mail corporativo, a gente entendeu que é possível e é plausível o monitoramento do patrão. Já em relação ao e-mail pessoal, estamos aqui abordando se é coerente o patrão que monitora as ferramentas de trabalho do seu empregador que trabalha de forma remota, com o uso da internet, se é plausível esse monitoramento também quanto às questões do e-mail pessoal. E aí essa corrente de doutrinadores diz isso, que é inviolável, que entende ser inviolável. Por quê? Porque não diz respeito à relação dele de trabalho. E aí, novamente aqui, falando em relação aos dados, que foi o que a gente abordou na aula anterior, está dizendo aqui que é inviolável o sigilo, é inviolável o sigilo dos dados. Que dados? Basicamente, diz respeito a esse artigo. Os dados podem ser lidos como os dados do trabalhador, os dados, as mensagens, a troca de informação, como também pode ser lido até mesmo estendido para os dados que aqui nós estamos falando do trabalhador da área de consumo, que capta dados do consumidor, que é esse operador e esse controlador. E aqui pode ser visto também como a inviolabilidade desses dados que também eles fazem a captação, que eles realmente obtêm. Ou seja, independente de qual dado seja, está aqui assegurando a inviolabilidade desses dados. Então, basicamente, a gente entende que, com a leitura desse artigo, que em via de regra, tá? E aí eu vou repetir, em via de regra, não é plausível, não é aceitável o monitoramento ou até mesmo a própria perícia, vamos dizer assim, do empregador quanto às mensagens e o uso do e-mail pessoal, mas isso, do e-mail pessoal desse trabalhador. Mas isso, é claro que existem hipóteses, existem nuances. E aqui a gente está verificando em via de regra, em via de regramento. Então, por que isso aconteceria, né? Aí a gente levanta o seguinte questionamento, mas por que isso aconteceria? Normalmente, esse tipo de trabalhador, ele, para poder desempenhar suas funções, são instalados na máquina, né? E a máquina, esse computador, ele pode ser um computador pessoal desse trabalhador ou até mesmo um computador fornecido pelo empregador
E normalmente são instalados nessas máquinas programas, softwares, enfim, ferramentas lá, e isso de aplicação tecnológica, que vai poder possibilitar aquele trabalhador a desempenhar suas funções e desempenhar as atividades de maneira remota, só com o uso da internet, certo? E aí, durante essas instalações, é normal o empregador colocar nessas máquinas programas para poder avaliar até a própria produtividade do trabalhador. Porque senão, como que ele conseguiria, à distância, monitorar a entrega de resultado desse trabalhador? Ele precisa, dentro dessas ferramentas, desses programas, saber se aquele trabalhador está sendo eficaz de maneira remota, se ele está realmente produzindo e cooperando com a saúde da empresa ou não. E aí é por isso que existe, talvez, um alcance maior sobre as informações que são manipuladas ali por esse trabalhador, às vezes um alcance maior do que se deveria, que aí pode entrar no âmbito da pessoalidade, no âmbito da esfera da vida privada desse trabalhador. E aí é onde entra o equilíbrio, aí é onde a gente precisa entender que deve haver um equilíbrio entre as partes. Por que um equilíbrio entre as partes? Porque não pode ser tanto o trabalhador ficar desviando e se utilizando no período, né, laboral, durante o período que significa o período que ele está prestando o serviço. Ele não pode também se utilizar de maneira indevida desse uso dessa ferramenta, desse e-mail corporativo que for dado a ele pelo trabalhador, e ele também tem que saber dosar o tempo que ele vai dispensar, né, manuseando coisas particulares. E aí tudo isso é possivelmente analisado, porque embora o empregador ele não tenha o direito, em via de regra, de acessar o conteúdo do trabalhador, o conteúdo de cunho pessoal, ele pode sim avaliar se aquele trabalhador, é claro que isso vai depender dos programas e das ferramentas de análise, né, instaladas na máquina do profissional, mas ele vai poder avaliar se aquele empregador está também com muito tempo prolixo, está realmente ficando fora do sistema da empresa, ou não está respondendo às mensagens, ou não está disponível. Então, tudo isso vai ser monitorado e analisado pelo trabalhador, embora ele não adentre a esfera da vida privada com análise do conteúdo das mensagens utilizadas em e-mail, redes sociais pessoais, e-mail pessoal ou até o WhatsApp pessoal. Em contrapartida, ele vai poder analisar o tempo gasto por esse trabalhador dentro das ferramentas que são inerentes à empresa. Então, existem aplicativos de videoconferência que as empresas fornecem, existem e-mails corporativos, existem WhatsApps que são concedidos pelos empregadores hoje em dia, e existem as ferramentas, o próprio computador, a própria máquina que é concedida pelo empregador, pelo patrão. E aí, para a gente fazer essa análise, por isso que a gente fala que deve haver um equilíbrio entre esse tipo de trabalhador e o seu patrão. Ele não pode se valer somente do direito à privacidade, né, com base nessa relação desse trabalho remoto, ainda que ele manipule dados de terceiros, ele não pode se valer desse direito à privacidade quando ele estiver no ambiente de trabalho, mesmo que um ambiente de trabalho remoto, um ambiente de trabalho virtual, porque a empresa faz jus a esse tipo de monitoramento. A empresa pode e deve, até porque esse tipo de trabalhador vai estar manipulando dados de uma relação que diz respeito à empresa, que a empresa ela tem que proteger. Então, esse tipo de trabalhador ele tem que dar retorno, dar feedbacks, ele tem que informar a empresa como ele está manipulando, como que aquilo é manipulado, e aí
cada empresa vai ter a sua forma de elaborar e de manipular e de averiguar, de fiscalizar é o termo correto, de fiscalizar esse trabalhador com a utilização desse banco de dados que está subindo cada vez mais quando um consumidor faz a compra online, a compra pela internet. Então, eu tinha avisado que eu ia ler com você alguns entendimentos jurisprudenciais que falam sobre essa questão da perícia, do monitoramento dos patrões, dos empregadores, sobre os e-mails corporativos, enfim, sobre as ferramentas, algumas das ferramentas que são dadas por ele, pelo empregador, para desempenho da atividade. E aí é interessante aqui que basicamente não vai ser diretamente interligado com esse tipo de trabalhador que a gente trouxe hoje para explorar com você, mas a gente vai entender bastante um pouquinho do que trata essa questão do monitoramento, da fiscalização do patrão, ok? Vamos lá. O primeiro entendimento que eu quero acompanhar aqui com vocês, ele diz respeito a um entendimento que, inclusive, ele é pacificado na questão no âmbito do TST, né? Que versa muito sobre essas relações trabalhistas. E ele diz o seguinte: portanto, o e-mail corporativo pode ser periciado pelo empregador, pois faz parte do poder diretivo acompanhar o desempenho do empregado. E isso é um dos entendimentos que normalmente têm sido seguidos e têm sido pacificados na jurisprudência dos tribunais atuais, dos tribunais pátrios, né, dos tribunais brasileiros, porque ele é considerado realmente como uma ferramenta de trabalho. Então, deve haver esse tipo de fiscalização. Então, um outro entendimento que eu queria te convidar para ler aqui junto comigo, que é bem interessante, diz o seguinte: esse é um entendimento pacificado também na Justiça do Trabalho, de um julgamento até recente. Como ferramenta de trabalho, a empresa pode até, por questão de segurança, acompanhar os e-mails relacionados ao trabalho, pois carrega o nome da empresa, podendo trazer algum dano para a imagem da empresa. O uso indevido dessa ferramenta pelo trabalhador. Então, essa é uma jurisprudência que ela tem se pacificado e tem se fixado no âmbito da Justiça do Trabalho, até para poder também conceder um pouco mais de segurança na utilização dessas ferramentas de trabalho pelo empregador, que pode ser monitorado quando desenvolve esse tipo de trabalho, tanto de forma remota quanto de forma presencial. E aí vamos ler mais um pouquinho dos entendimentos, que eu trouxe alguns entendimentos bastante interessantes, que abrem um pouco a mente para a gente entender essa questão. Esse aqui é um entendimento que eu trouxe, eu vou ler um trechinho, que fala exatamente também sobre essa questão do empregador poder monitorar e rastrear. Aqui, ó. Pode o empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado no ambiente de trabalho, em e-mail corporativo, isto é, checar suas mensagens, tanto do ponto de vista formal, quanto sob o ângulo material ou de conteúdo. Mais uma vez, a gente enxerga com a leitura aqui desse entendimento, que realmente é normal. Tá? Cada vez mais, óbvio que isso é igual eu sempre falo, e deixo claro a você que nos acompanha, que obviamente cada caso ele precisa e deve ser analisado de maneira particular, de maneira individual. E aquilo depende muito, né, quando for apresentado ao judiciário, se houver algum conflito de interesses,
essa situação, esse caso em concreto, vai depender muito da análise do magistrado, que tem livre convencimento para fazer o seu pronunciamento, o seu julgamento. Então, um processo judicial que verse sobre conflito de direitos e conflito conflito de direito tanto na esfera da intimidade ou na esfera do indivíduo, nas relações de consumo, ele vai precisar de bastante subsídio, de bastante prova, para realmente decidir se aquilo que está sendo alegado realmente, de fato, é ou não coerente, é ou não viável de acontecer. Então, a gente tem visto aqui, e são vários os entendimentos nesse sentido, de que o trabalhador ele submete-se realmente a um monitoramento do patrão quando estiver se utilizando no ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, novamente eu reafirmo aqui, reforço, não se trata somente do ambiente de trabalho físico, do ambiente de trabalho pessoal, aquele que você desempenha a sua atividade presencial. Ele pode ser também um ambiente de trabalho virtual. Com a revolução tecnológica, né, com a evolução da própria internet, isso aí é extremamente comum, extremamente normal nos dias de hoje. Essa interatividade para todas as áreas, as relações cíveis, tem se utilizado da internet. Então, isso é importante a gente entender também que esse trabalhador, né, da relação consumerista, esse trabalhador que também atua nessa área de consumo da proteção de dados, ele também tem alguns direitos a serem preservados. E aí eu vou ler mais um entendimento para a gente poder explorar e finalizar essa questão dos entendimentos. Esse é mais um julgado, mais um entendimento com relação a essa questão do monitoramento. Bom, aqui ó, é um caso diferente. Aqui é um caso que fala sobre uma empresa que realmente monitorou o e-mail corporativo de uma colaboradora e essa colaboradora, foi descoberto por essa empresa que essa colaboradora estava fazendo concorrência, né? Estava concorrendo. Então, por exemplo, esse trabalhador, esse operador e esse controlador, né, que lida com o banco de dados das empresas, esse tipo de trabalhador ele tem um material na mão importantíssimo. O banco de dados daquela relação de consumo que ele vai fazer o manuseio, vai tratar, né, aquilo lá, hoje em dia, todo mundo sabe que empresas brigam, lutam para ter acesso e atingir e alcançar mais pessoas. E como que essas empresas alcançam essas pessoas para poder divulgar mais os seus produtos, para poder vender mais, para poder expandir? Elas se utilizam de bancos de dados. Inclusive, né, dentro aqui da correlação que a gente está fazendo, com a responsabilização desses trabalhadores, esses bancos de dados aí a gente sabe que existem venda de bancos de dados. E a LGPD, a própria lei, ela veio para poder inibir um pouco desse tipo de atuação aí, numa espécie de mercado clandestino do banco de dados. Né? Por quê? Porque isso ofende a esfera privada, né, da pessoa, do titular, da pessoa natural detentora daqueles dados. Então, basicamente, esse é um caso interessantíssimo que eu vou ler agora, que fala exatamente, faz essa correlação sobre um trabalhador que tem na sua mão o poder de tantos dados, de captação de tantos dados ali, que a empresa está dando para ele não pode se valer daquela situação privilegiada que ele tem, de obtenção de informação sigilosa, porque os dados são sigilosos, ele não pode se valer para ele se beneficiar. Ele não pode pegar aquele banco de dados e vender, ou ele não pode pegar aquele banco de dados e abrir uma concorrência.
contra a empresa o qual ele é trabalhador, ele é colaborador, ele faz parte dos quadros de funcionário. Então, como que um trabalhador dessa área de captação de banco de dados, né, dessas relações de consumo, deve atuar? Então, agora eu vou ver com você mais um entendimento que fala sobre esse monitoramento do e-mail corporativo, enfim, dos trabalhadores por seus empregadores, que aborda um pouco disso tudo que a gente estava verificando aqui. E aí eu te convido para ler comigo e depois a gente faz uma análise dessa leitura, ok? Bom, aqui diz: a reclamante alega que a comprovação da prática de concorrência desleal que deu causa à sua dispensa por justa causa teria se originado mediante a interceptação e gravação de ligações telefônicas. Entretanto, a constatação da falta grave se deu por fundamento diverso. Em caso, o Tribunal ACOR, confirmando o entendimento do juízo monocrático, apesar de não identificar a insubordinação, indisciplina, incontinência de conduta ou mau procedimento e motivos previstos e violação de segredos da empresa mediante o monitoramento do e-mail corporativo da autora, motivos previstos nas alíneas B e G do artigo 482 da CLT, reconheceu que a empregada cometeu falta grave prevista no artigo 482C do texto consolidado, conforme ementa que se transcreve. Como bem entendeu o juízo ACOR, cujas razões de decidir ora se acolhem integralmente, as provas dos autos, inclusive o depoimento pessoal da obreira, demonstram que esta, em sociedade com outro ex-empregado da empresa recorrida, e ainda na vigência do pacto laboral, constituiu uma empresa para explorar as mesmas atividades de sua empregadora, configurando, portanto, a hipótese capitulada no artigo 482C da CLT. Isto é, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para o qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, pessoal, eu li um pouquinho mais rápido, mas aí a gente faz uma pausa aqui, vamos com calma, e aí a gente faz a análise. Esse é um caso em que consta aqui nesse entendimento que, embora não tivesse sido constatado nenhum prejuízo, nenhuma conduta desleal pela trabalhadora, quando a empresa fez um monitoramento do seu e-mail corporativo e das suas ferramentas de trabalho, nesse caso aqui, está admitindo que a empresa fez esse monitoramento, fez essa perícia e não encontrou nenhum problema com relação à atitude e as questões da empregadora. Contanto, nesse caso, a empregadora foi demitida por justa causa, porque ela, de maneira indevida, fez ainda na época em que trabalhava para esse empregador, para esse trabalho, fez uma sociedade com outro colega da empresa e abriu uma concorrente. Ou seja, de certa forma, a trabalhadora, a reclamante aqui, inclusive, que queria reverter uma justa causa nesse caso, ela teve monitorado, o que é totalmente admitido, e é o que a gente está vendo aqui com você, ela teve monitorado suas redes de trabalho, né, suas ferramentas de trabalho, e não se constatou nada, porém ela mesma assumiu que a época em que ainda trabalhava constitui uma sociedade para poder desempenhar a mesma função, a mesma atividade do seu empregador, do seu patrão, o que, embora seja diferente aqui do que a gente está querendo abordar, acaba que essa pessoa que trabalha para o patrão, ela tem nas mãos um certo privilégio. Ela tem, por ela desempenhar aquela atividade para o patrão, ela, ao fazer uma empresa concorrente ainda trabalhando, ela poderia, e aí eu entro no campo da hipótese, ela poderia, por exemplo, trazendo para o nosso conteúdo, ela poderia desviar ali informações e até mesmo banco de dados de clientes. Porque se ela está oferecendo o mesmo produto ou serviço que o empregador, que o patrão dela, por que não pegar aquele banco de dados e aquele
aquele privilégio de informações e utilizar no próprio negócio. Vimos aqui um pouquinho de casos práticos, de casos reais, com relação a essa questão do monitoramento das ferramentas de trabalho. E aí, para conduzir já, para finalizar com você, nessa troca de informações de conteúdo que eu agradeço novamente a sua audiência, eu gostaria de finalizar falando apenas que esse conteúdo, com relação a esse direito de intimidade, tanto nas esferas das relações de consumo, em que o próprio Código de Defesa do Consumidor defende bastante o lado do consumidor, quanto do lado do trabalhador também, do próprio trabalhador que atua nesse setor consumerista, eles nunca podem ser considerados direitos absolutos, exatamente porque pode existir, na verdade, em algum momento, algum conflito desses direitos. As pessoas, elas podem, os lados, eles podem alegar em sua defesa o direito à privacidade. E aí é onde entra esse conflito, ou talvez um pouco até da contradição desse direito, que esse vai ser o tema, inclusive, da nossa próxima aula, onde a gente vai abordar com um pouco mais de calma a respeito do direito não absoluto à intimidade com base nas relações cíveis do indivíduo, que automaticamente vincula o próprio consumidor, que é um indivíduo, ou o próprio trabalhador, que é um indivíduo, ou enfim, toda a pessoa natural que faz jus ao direito da personalidade, os direitos da personalidade. Então eu gostaria também, para finalizar aqui, e a gente só construir um raciocínio saudável, de que não existe uma fórmula correta, uma fórmula concreta sobre o que deve ser preservado sobre a vida privada ou não, tanto por parte do consumidor, tanto por parte de um trabalhador do setor de consumo ou tanto por parte de um empregador do setor de consumo. O que deve ser construído de maneira saudável é o que a gente chama realmente de boas práticas, bom senso, e que cada parte nessa relação ela tenha consciência de atuar com responsabilidade. Porque não existe um conceito absoluto que defina a intimidade. Não existe um conceito absoluto que defina a privacidade, né? Esse conceito, se a gente fosse querer delimitar, a gente poderia fazer confusão. Não dá para delimitar, porque o que pode ser a sua intimidade, né, o que pode ser de uma coisa íntima, que ofenda a sua intimidade, a sua privacidade, a sua honra, a sua imagem, para outra pessoa não vai representar essa mesma ofensa. E aí é onde que entra o equilíbrio nas relações. E como tudo, e como todas as relações cíveis da sociedade em geral, tudo depende e precisa de equilíbrio. Entendeu? Então, eu fico aqui com você com essa reflexão. O trabalhador não precisa necessariamente, durante o período de trabalho, durante ali aquele horário de expediente, ele não precisa se abdicar de fazer contato de forma pessoal, de tratar problemas pessoais. Ele não precisa se abdicar. Durante o meu período de trabalho, aqui em uma situação hipotética, eu trabalho de 10 da manhã às 20 da noite, ou às 18 da noite, 18 da tarde, e nesse período eu não posso me comunicar com a minha família, ou me comunicar com o meu cônjuge, ou me comunicar com amigos. O empregador, por outro lado, ele não pode exigir desse trabalhador essa incomunicabilidade, porque isso não é razoável, não é proporcional, não existe equilíbrio. Tudo que é demais, né, tudo que em excesso é prejudicial. O que deve existir é o bom senso das partes, tanto do empregador como do trabalhador. Esse trabalhador, ele também precisa entender que ele não pode, durante o horário de expediente dele,
só ficar resolvendo problemas pessoais também, só ficar conversando coisas pessoais. Por isso que eu falo que tudo isso provém de um equilíbrio, provém do bom senso, né, de todos os setores, de todas as partes, de todos os indivíduos, para que realmente a gente continue construindo a defesa dos interesses do indivíduo e da personalidade de maneira saudável, de maneira que realmente a gente consiga evoluir e não regredir. E aí, para finalizar, eu gostaria de convidar você, como todas as demais aulas, a participar do nosso quiz, para tentarmos aí também identificar o nosso conhecimento, né? Testar o nosso conhecimento. E aí eu queria te convidar agora para a gente encerrar essa aula respondendo algumas questões referentes à aula de hoje e às aulas anteriores também, né? Nesse conteúdo aí interligado. Vamos lá? Sobre o direito à intimidade do trabalhador do setor de consumo, qual das alternativas abaixo é vedada na relação de emprego? Alternativa A: em nenhuma hipótese publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou à situação familiar. Alternativa B: considerar a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Alternativa C: proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Alternativa D: todas as anteriores estão corretas. Eu vou te convidar a analisar com mais calma, porque o enunciado da questão, ele diz o que é vedado na relação de emprego, vedado nas relações de trabalho. Então, a alternativa A, ela diz: em nenhuma hipótese publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou à situação familiar. Exatamente, ela é vedada nas relações, né? Não tem como um empregador colocar como critério, né, no anúncio, fazendo discriminação, né, fazendo distinção, para poder fazer uma captação específica de algum perfil que ele considere adequado. Então, essa alternativa, ela é vedada nesse tipo de relação de trabalho. Alternativa B: considerar a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional. Te convido a fazer uma reflexão sobre essa alternativa, onde a gente identifica que também faz correlação com o enunciado. As relações de trabalho, as relações do ambiente de trabalho do trabalhador do setor de consumo, realmente não pode considerar cor ou situação familiar como variável, enfim, determinante, porque isso também configura um tipo de discriminação, configura um tipo de segregação. Então essa também a gente entende que está correta. Alternativa C: proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Então, a gente sabe que existe uma diferença entre revista, né, a revista do trabalhador, e a revista íntima, né? E essa daqui está dizendo bem claro aqui na redação, no texto: proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas. Revistas íntimas pode? Não pode. Você que está com o seu material na mão, abre lá no artigo 373A, inciso 6 da CLT, e dá uma lida, dá uma verificada em relação a essa questão. Isso também é vedado nesse tipo de relação. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ela traz para a gente a resposta que todas as anteriores estão corretas. Próxima questão. E aí, pessoal? Tem gostado? Está acompanhando as nossas aulas? Tem gostado do nosso conteúdo?
tem aprendido um pouco conosco. É um enorme prazer e satisfação conseguir construir junto com você e evoluirmos e aprendermos e trocar um pouco de conteúdo. E, novamente, mais uma questão, convido você a testar os seus conhecimentos. A alternativa, o segundo enunciado e a nossa segunda questão é o seguinte: com a leitura das alternativas abaixo, responda a opção incorreta sobre as formas de limitação ao direito à intimidade. Alternativa A: os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido ou ainda em estado de necessidade. Essa é a alternativa A. Alternativa B: pode ocorrer sem o consentimento da parte que aceita a limitação de sua intimidade. E alternativa C: a intimidade poderá cessar quando em confronto com outro direito mais alto ou da mesma hierarquia que deva prevalecer, analisando o caso concreto. A alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Porque se a gente prestar atenção no enunciado, lá pede a opção incorreta. Então, fazendo uma análise entre A, B e C, a gente identifica que a A e a C são opções corretas. Vamos ler de novo? Os atos praticados em legítima defesa, ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou ainda em estado de necessidade, eles podem, sim, limitar o direito à intimidade. Pode, entendeu? Em caso de extrema urgência e necessidade, se você tiver que salvar alguém dentro de uma residência, você não vai poder entrar lá e pegar o direito e violar o direito à intimidade dela, à privacidade, ou ainda, trazendo aqui para o âmbito das nossas aulas, dessas relações de internet, se for necessário para defender esses estados aqui, pode sim limitar o direito à intimidade. E a alternativa C diz o seguinte: a intimidade poderá cessar quando, em confronto com outro direito, mais alto ou da mesma hierarquia, que deva prevalecer, analisado o caso concreto. É exatamente o tema que a gente vai entrar na próxima aula. O tema na próxima aula vai falar sobre esse direito não absoluto. E ele diz respeito a exatamente essa limitação do direito à intimidade. Se conflitar com o direito de outra pessoa, seja ele mais alto em hierarquia ou igual, vai ser analisado o caso concreto e poderá ser limitado o direito à intimidade. Já a C pode ocorrer sem o consentimento da parte que aceita a limitação de sua intimidade, sem o consentimento da parte que aceita que pode aceitar essa limitação, não pode ocorrer o direito de limitação do direito da intimidade. Não dá para limitar a privacidade de maneira direta, de maneira invasiva, de maneira coativa. Precisa que a pessoa realmente aceite. Ficamos por aqui e agora nós vamos dar uma pausa para adentrar na última matéria, no último tema da nossa próxima aula, que será o direito não absoluto à intimidade nessas todas e várias relações que a gente vem apresentando até aqui, o que envolve a relação de consumo e, principalmente, as relações inerentes ao indivíduo como pessoa natural. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.